Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Tiago, bem-vindo ao BHB Foodcast. Prazerzão falar com você aqui nesse nosso canal. Sempre te encontro em eventos, em congressos. É bacana a gente poder trocar aqui agora as informações para o mercado de alimentos para a nossa audiência. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Nossa, prazer te reencontrar. Estou muito feliz de conversar com você. E ainda mais para falar de um tema que está super na moda, né? E que a gente vem trabalhando tão forte. Pois é, hoje a gente vai falar sobre essas oportunidades crescentes dos produtos plant-based, desse mercado que talvez ainda gerem muita dúvida, né? Das pessoas que, mesmo de P&D ou de marketing, de inovação, que querem trabalhar na sua linha de produtos algo plant-based, mas tem muita dificuldade. A primeira coisa que eu quero te perguntar é por que a ADM, que é uma empresa multinacional, uma das maiores indústrias de ingredientes do mundo, tem apostado nesse tema. Os números ainda são pequenos, perto de grandes mercados que existem, né, dentro da área de alimentos. O que leva a ADM a investir nessa perspectiva, os números, as tendências? Conta um pouquinho para a gente. Não, legal. Eu acho que assim, a ADM já está envolvida nesse mercado há muito tempo, muito mais do que as pessoas imaginam, e mesmo quando os números eram ainda menores. Para você ter uma ideia, se a gente voltar lá para a década de 70, década de 80, a ADM já desenvolveu alguns processos e inovou com alguns ingredientes que hoje são a base para toda a inovação que está acontecendo no mercado plant-based. Lá na década de 90, a gente já ajudava alguns clientes a desenvolver produtos análogos à carne, análogos a leite, numa época que isso não era nem tendência, nem tão conhecido, né? Então, realmente, a gente foca nesse mercado há muito tempo porque nós somos líderes em proteínas vegetais. Proteína vegetal é a essência do nosso negócio. Hoje em dia esse mercado vem ganhando muito mais importância, e aí a gente tenta usar essa nossa experiência para trazer inovação e para ajudar as empresas de alimentos a conseguir fazer os desenvolvimentos. E até porque, por ser um mercado que vem mudando muito rapidamente, a gente também tem investido muito em pesquisa com o consumidor, para tentar compreender melhor como que esse mercado está se desenhando, quais são as atitudes e as necessidades do consumidor que compra esses produtos, e também como o consumo dos produtos plant-based é dividido nas diversas ocasiões de consumo ao longo do dia. Então, com esses dados todos, a gente consegue perceber que, por exemplo, hoje a gente já tem mais de 50% dos consumidores aqui no Brasil assumindo que ou estão tentando diminuir o consumo de proteínas animais ou tentando aumentar o consumo de proteínas vegetais. Ou seja, a gente já tem mais da metade dos consumidores dentro dessa definição de flexitarianos, né, que muitas vezes a pessoa é flexitariana e nem sabe o que significa. Basicamente é isso, que está tentando fazer essas mudanças na alimentação. E o foco do consumidor nos produtos plant-based acontece basicamente, a gente traz isso também das pesquisas, porque o consumidor que está, por exemplo, acostumado a consumir carne, mas quer evitar por diversos motivos. Esses motivos podem ser, por exemplo, saudabilidade, ou podem ser, por exemplo, também preocupação com o meio ambiente. Então, é super importante ter um produto que seja tão bom, que entregue a experiência do produto de origem animal, mas aí feito de plantas, porque a gente consegue satisfazer essa pessoa que está tentando fazer a mudança. Pegando esse seu gancho aí, eu acho que é bem relevante a gente já mostrar que a população está pensando nisso, né? Porque uma pesquisa da Eat Lancet, que é o Lancet é uma das maiores publicações científicas do mundo, eles reuniram vários cientistas de diversos países e trouxeram uma recomendação para isso. Falaram que se a gente não reduzir de fato a 50% o consumo de carne que a gente tem hoje em média e aumentar 50%, né, dobrar o consumo de vegetais, na verdade, dobrar o consumo de vegetais, a gente vai chegar em 2050 e não vai ter comida para todo mundo. Então, é algo urgente mesmo, que parte da consciência de cada indivíduo, que precisa ser trabalhado também a gente, enquanto indústria, né, e os nossos clientes, dizendo aqui, né, a nossa audiência ouvindo isso, ter uma responsabilidade dentro desse cenário também, pensar em inovações
nesse sentido, não apenas porque tem aí uma tendência crescente do mercado, mas porque a gente tem uma responsabilidade em relação à sustentabilidade também, né? Então, acho que isso é algo que pode mover o propósito de uma marca ou de uma empresa, criar produtos nesse sentido, porque, de fato, o mundo precisa disso. E agora, Thiago, você falou muito da pesquisa, né? Que vocês investiram. Eu vi que vocês fizeram uma pesquisa com o Ibope recentemente, e numa conversa com vocês, vocês disseram para mim que tem alguns vínculos principais que essa pesquisa levantou desses sentidos para o consumidor. Você falou do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com a saúde, mas tem mais algum? Quais são os principais motivadores, né, que levam essas pessoas a provar esses produtos? Essa é uma das tantas pesquisas que a gente fez nos últimos anos, essa do Ibope. É legal que os dados, eles sempre se complementam e a gente percebe que uma pesquisa faz sentido quando você faz uma outra com um enfoque um pouco diferente e traz informações parecidas. Então, a gente vai construindo esse quebra-cabeça de como é a cabeça do consumidor de produtos plant-based. É legal dessa pergunta dos vínculos, porque basicamente foram identificados 7 principais vínculos que os produtos plant-based representam para o consumidor, e acho que os três principais são novas experiências, praticidade e conexão emocional. Então a gente começa a entender o que o produto plant-based significa para o consumidor, né? E basicamente esses 3 primeiros vínculos mostram que os produtos plant-based ainda são muito relacionados pelo consumidor com provar alguma coisa nova, ele está testando, né? Também, quando a gente fala da questão da praticidade, o consumidor ele relaciona um produto plant-based com algo que seja rapidamente preparado, e o terceiro, que eu falei, conexão emocional, basicamente porque o consumidor ele busca no produto plant-based algo que ele está acostumado a consumir. Então, ele busca no hambúrguer plant-based a carne, e aí a gente tem esse vínculo da conexão emocional. O consumo, comer, tem muito de emocional, né? Então, a pessoa comeu carne, tomou leite a vida inteira e nesse momento ela quer diminuir ou quer substituir, a gente precisa entregar os vetores que trazem a conexão emocional com que a pessoa sempre consumiu. E por isso que é tão importante a gente tentar trazer para esse mercado produtos que realmente remetam ao que ela está acostumada a consumir, né? Uau, né? Muito mais do que sabor parecido, é uma memória afetiva parecida com o que ele tinha. Pois porque a alimentação é memória, né? As pessoas comem porque elas se satisfazem. Então, a gente tem que continuar entregando isso para eles. Muito bacana, muito bacana. É bem primoroso isso, porque a gente vem sempre com essa questão de tem que trazer sabor, mas você falou que um segundo pilar é a praticidade também, né? Não adianta você ter uma preparação que vai exigir muito, que vai ser mais complexa de preparar, que vai ter que, sei lá, hidratar um produto antes, como era a soja antigamente, né? A proteína texturizada de soja. Hoje, a coisa precisa estar mais pronta, certo? Exatamente. Bacana. Deixa eu te perguntar outra coisa em relação ao plant-based, porque aqui no Equilíbrio, a gente fez uma pesquisa recentemente com diversos nutricionistas, né? A gente tem essa base muito forte aqui dentro da área dos stakeholders da saúde. Nutricionista é o nosso pilar principal. E a gente perguntou para esses profissionais se eles conheciam o termo plant-based, se eles sabiam o que significava de fato. E você acredita que deu quase que um empate técnico aí de 51% dizendo que estava familiarizada com esse termo, é tranquilo, plant-based, mas 49% dizendo que não sabe dizer muito bem não o que significa. Veja só, e um profissional de saúde, né? Uma outra conversa que eu tive com o Gustavo, da GFI, né? Para quem não conhece, Good Food Institute, que fala muito sobre esse mercado plant-based, fomenta isso aqui no Brasil também. Ele disse que ele não recomendaria usar o termo plant-based nos produtos que a gente está chamando, né? Quase que como uma categoria no mercado plant-based. Na comunicação com o consumidor, ele não recomenda usar, porque o termo é em inglês, é melhor usar a base de plantas, de vegetais e tal. Isso me fez lembrar o caminho grande de educação que a indústria tem pela frente, né?
Como você imagina, enquanto indústria de ingredientes que está aí um passo atrás desse mercado do consumo, que isso pode ser feito, implementado pelos clientes da ADM? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que essa questão de educação do mercado, esclarecer conceitos, não é uma questão exclusiva dessa categoria de produtos, né? A indústria ainda tem muito a evoluir nesse ponto de como entregar conhecimento, esclarecer as pessoas de uma forma mais eficaz. A gente tem tentado fazer a nossa parte, mas ainda há muito que evoluir. Assim, realmente, existem várias definições, né? Mas, basicamente, eu gosto do termo plant-based, e a gente pode talvez substituir por análogos, mas quando a gente fala de plant-based, a gente está falando de produtos feitos a partir de ingredientes vegetais, mas que tenham as características, como sabor, textura, similares ou até idênticos aos respectivos de origem animal. Essa definição é importante, porque qualquer pessoa pode ter uma refeição sem produtos de origem animal. A gente pode comer macarrão ao sugo, arroz com feijão. São produtos, ou são matérias-primas vegetais. O produto plant-based ele é diferente. A intenção desse produto é trazer para o consumidor a experiência de consumir alguma coisa de origem animal, mas feito somente com produtos vegetais. Então, por exemplo, um hambúrguer análogo à carne ou um iogurte sem leite. As pessoas podem até perguntar qual é o propósito de ter um alimento que é feito de vegetais, mas parece carne, por exemplo. E a resposta basicamente está ligado com o que a gente conversou até agora, né? Quando a gente olha para esse mercado, que é muito formado por flexitarianos, a gente está falando de pessoas que gostam de consumir carne ou leite, mas estão tentando evitar para ser mais saudáveis ou ter um impacto menor no meio ambiente. Então, é exatamente isso que esses produtos plant-based entregam. Eles entregam a experiência e o prazer de consumir algo que a pessoa já está acostumada, mas atendendo esse desejo de que seja um pouco mais saudável ou que seja mais sustentável. Quando a indústria consegue aliar todos esses pontos, fazendo um produto que seja gostoso, que seja prazeroso para quem gosta de carne ou de leite, a gente transforma a experiência inicial que a pessoa teve numa recompra. Então, hoje a gente tem no mercado de 54% dos consumidores, voltando às pesquisas que a gente fez, já experimentaram esse tipo de produto, já experimentaram o produto plant-based, e todos eles, a pesquisa mostrou, dizem que ou consomem regularmente, então eles fizeram a recompra, ou voltariam a consumir. Então, basicamente, esse é o nosso foco, cada vez mais melhorar a experiência do consumidor, para que ele prove, se interesse por provar, e quando ele provar, ele goste e continue consumindo. Isso é fundamental, né? Porque um dos drives que leva a pessoa a consumir um produto, a provar, é a curiosidade, né? Eu vou testar, vou provar. A recompra nessa categoria é algo que eu acho que é um desafio ainda, precisa ser trabalhado bastante. Uma por conta de custo também, né? A gente sabe que ainda é um mercado que é um pouco mais caro e que as pessoas precisam comprar mais para ter mais volume, para a coisa ficar mais democrática e estabelecer aí os valores. Mas é fundamental esse dado, bem importante aí, pessoal. Peguem esse gancho aí para justificar as inovações de vocês também, porque as pessoas estão dispostas, então, a recomprar uma vez que você entrega uma experiência aí prazerosa, né, para eles. Muito bom. Pensando nessa indústria de ingredientes alternativos, né, como você colocou muito bem, a base de vegetais, geralmente, vem substituindo produtos padrão. Dentre esses ingredientes alternativos que existem no mercado, a proteína de soja ainda se destaca, né, Tiago? E proteína de soja é um grande negócio da ADM. Conta um pouco mais sobre isso para a gente. Por que soja é importante dentro desse contexto? Com certeza, e assim, eu sou um grande defensor da proteína de soja, ainda mais para esse mercado, para esse tipo de aplicação. A ADM tem outras fontes de proteína no portfólio, a gente fornece proteína de ervilha, por exemplo, a gente tem feijões, mas eu acho que a soja funciona tão bem para esse mercado, e basicamente porque a proteína da soja é a proteína vegetal que melhor alia todos os pontos importantes para o consumidor, que a gente vem discutindo, né? Então,
Então, primeiramente, a proteína de soja é a proteína vegetal que tem o melhor valor biológico das proteínas vegetais disponíveis. Ela tem qualidade nutricional similar, por exemplo, à proteína do leite ou à proteína da clara de ovo. E lembrando que qualidade nutricional, quando a gente volta nas pesquisas, é um dos principais motivadores de compra do consumidor. Outro motivador importante de compra, de consumo, é em relação a sabor e textura, é a experiência sensorial. E nesse ponto, a soja também é praticamente imbatível. A produção, a tecnologia de produção de derivados de soja evoluiu muito, né? Então, eu falei que a ADM lá na década de 70, 80, a gente formou as bases dessa indústria de ingredientes de soja. Isso vem evoluindo desde então. E hoje, essa evolução traz possibilidade de simular diferentes texturas de carne ou de derivados de leite, por exemplo, usando essa proteína, com um impacto em sabor muito baixo. A soja tem um impacto, quando bem utilizada, ela tem um impacto em sabor muito baixo. Então, a soja seguramente é a fonte de proteína vegetal com mais opções de textura, mas também acho que vale a pena reforçar que a soja também é importante para o consumidor que busca sustentabilidade, porque basicamente a proteína de soja ela usa, por exemplo, menos água e menos área plantada para sua produção do que outras fontes de proteína vegetal e também, claro, do que fontes de proteína animal. Então, também é uma fonte de proteína extremamente sustentável. O que você está falando é que mesmo se eu comparar com outras proteínas vegetais, em termos de sustentabilidade, ela ganha, né? Exatamente. A gente compara contra a ervilha ou feijões, por exemplo, a soja ela precisa de menos água para sua produção na fazenda, no campo, e ela tem uma produtividade maior por área plantada, então ela usa menos área para produzir a mesma quantidade de proteínas. E, Thiago, você destacou o valor nutricional, que é o que o consumidor olha muitas vezes para poder fazer o comparativo, né? E a questão da textura. Para entregar essas texturas, você mesmo disse que a ADM produz outras matrizes assim de proteína. Geralmente são blends que a gente vê no mercado, não é? Vocês, como ADM, explica um pouquinho desse trabalho de vocês como ADM na inovação, né? Sendo parceiro do desenvolvimento desses produtos para as indústrias. Vocês costumam fazer esse mix e entregar algo já mais completo? Como funciona? A gente tem vários modelos de negócio, porque a gente quer atender vários modelos de indústrias, né? Tamanhos ou formas de trabalhar. Se a gente olhar para o portfólio da ADM, talvez a gente tenha o portfólio mais completo para o desenvolvimento de produtos à base de plantas, né? Então, a gente é líder em proteínas vegetais, temos proteínas de soja, proteína de ervilha, diversas fontes. Aí a gente tem corantes naturais, aromas naturais, antioxidantes, fibra, extratos botânicos. Então, a gente tem todo o popurrí de ingredientes que é necessário para fazer esse desenvolvimento. Ter na nossa mão esse portfólio tão completo faz com que nos permite ser especialista no desenvolvimento desses produtos, porque a gente conhece os ingredientes, a gente tem eles na mão, a gente sabe qual que é a melhor interação deles. E aí a gente consegue chegar nessa combinação perfeita para cada cliente, né? A gente trabalha com a indústria sempre tentando entender a visão que ela tem do consumidor dela e como que a gente ajuda essa indústria a produzir esse produto focado nessas necessidades. Importante é que, além disso, né, além desse portfólio, o desenvolvimento de um produto plant-based não é simplesmente misturar ingredientes. Há uma questão de processo, tecnologia, como que a gente faz aquela mistura de ingredientes ter a textura da carne, por exemplo. E aí, por conta disso, a gente tem times que trabalham especificamente no desenvolvimento desse tipo de produto para conseguir ajudar os nossos clientes desde o desenvolvimento da formulação, mas também a gente entrega soluções que englobam todos esses avanços tecnológicos para que o desenvolvimento seja feito em parceria. Então, a gente ajuda na formulação, no processo, chegando até a como o nosso cliente consegue produzir o produto da melhor forma na planta industrial que ele já tem disponível hoje.
porque é isso que eu acho que impacta muito, e aí precisa entrar a quatro mãos, né? O P&D e o desenvolvimento desse time que conhece muito bem a sua fábrica, a sua planta, ou vai fazer um investimento em novos maquinários, né? E vai Exato. trabalhar junto com vocês. Mas então existe toda essa inteligência, acho que é isso que é importante mostrar, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, que não é só, olha, preciso comprar desenvolver um produto, um hambúrguer plant-based, vou comprar o ingrediente da ADM porque me fornece um produto bacana. Não, vocês vão ajudar a esse produto performar, né, ficar na ponta, muito interessante para o cliente, né? E não é só o É isso mercado, aí. a gente fala muito do mercado do carne, né, o tempo todo nos nossos exemplos aqui, mas esse mercado de lácteos também cresce bastante, certo, Tiago? Eu li recentemente que nos Estados Unidos tem dados que mostram 11%, tem dados que mostram 17% já do mercado de leite sendo substituído por versões vegetais, né, leites, entre aspas, vegetais. Já é significativo, né? Um número significativo dentro do contexto num país que consome bastante leite, a gente sabe que é os Estados Unidos. Como é que está isso aqui no Brasil? Você acha que vai crescer ainda mais? Quando a gente olha para o mercado de leites vegetais especificamente, existe um acelerador extra de crescimento, que é a quantidade de pessoas que têm algum tipo de intolerância ou alergia aos componentes do leite, né? Então, não é simplesmente a pessoa que está querendo substituir por uma visão de sustentabilidade, mas tem a pessoa que realmente não pode consumir leite e quer ter aquela experiência, até quer aquela fonte de proteínas. E aí, assim, existem muitas opções no mundo todo, aqui no Brasil também. Então, existem leites vegetais ou bebidas vegetais base coco, amêndoa, castanha de caju, ervilha, soja. E eu acho que aí é super importante a gente entender os motivadores de compra desse consumidor, porque eu vejo que o mercado, aos poucos, vai se caminhando por uma direção que faz sentido quando a gente olha para esses motivadores. E um dos principais é qualidade nutricional e experiência sensorial. Então, aos poucos, a gente vai vendo esse movimento que é uma evolução que deixa de entregar simplesmente uma bebida vegetal, com diferentes experiências sensoriais, dependendo da fonte, mas começando a entregar realmente qualidade nutricional. Uma pessoa que não pode consumir leite, ela gostaria de ter uma alternativa a esse produto, mas que entregue as principais características nutricionais do leite. Então, a gente vê no mercado, aos poucos, as empresas se movendo para entregar bebidas com proteína, com cálcio ou com outros componentes presentes no leite. Perfeito. Muito bom, daria para a gente continuar conversando muito tempo aqui sobre esse mercado, falar desses motivadores que também o sofrimento animal, né? Hoje o mercado de pets crescendo, as pessoas olhando para os bichinhos dentro de casa e falando, não posso comer uma carne que vem de outro bicho, beber um leite que está um bicho cativeiro. Tem toda uma preocupação diferenciada. A gente está vivendo uma nova geração nesse sentido também, né? Então, enfim, seriam muitos assuntos, mas não dá para a gente falar de tudo, mas eu adorei essa nossa conversa, acho que ela foi bem focada, e para quem está pensando em desenvolver produtos nesse sentido, como a gente disse no título, é só o começo, pessoal. A gente vai ouvir falar muito sobre isso, vai ter cada vez mais pesquisa, mais evolução, e eu já quero deixar um elogio aqui a vocês da ADM, indústria de ingredientes como um todo, vocês se mobilizaram de uma forma muito veloz, eu acredito, para essa última geração do plant-based. A gente está entrando numa era plant-based de talvez 3.0 já, né? Onde está tudo muito bom, né? A gente não precisou esperar 10 anos para as coisas ficarem boas, como foi na evolução dos adoçantes, né? Lembra da estévia, como era ruim, para ficar boa demorou. Alguns produtos que a gente tinha enriquecidos de alimentos funcionais, que ainda tinham residuais, aftertastes, que foram evoluções, claro, da indústria de ingredientes, mas que demorou mais. Eu acho que o plant-based veio numa velocidade muito rápida. Então, mostra o quanto vocês da indústria B2B estão preparados, né, para atender e sempre na vanguarda. Eu costumo dizer aqui, quer saber sobre tendência e inovação, conversa com alguém da indústria de ingredientes, porque vocês estão sempre um passo à frente, né, do que vai acontecer para poder entregar. Parabéns, dá os seus recados finais aí para a nossa audiência, Thiago. Não, comentando em cima do que você falou agora, eu acho que é um pouco isso. Quando a gente olha para esse mercado, é um mercado que
está muito baseado ou em startups ou grandes empresas, mas que montaram uma estrutura de startup dentro delas. Então, eu acho que foi um desafio de conseguir uma grande empresa como a ADM, conseguir entregar a velocidade que essas empresas precisavam, e realmente foi um trabalho diferente do que a indústria de ingredientes costuma fazer, porque é isso, se a gente não tivesse a velocidade dessas empresas, a gente estaria fora do mercado. Então, a gente foi trazendo inovação em cima de inovação, melhoria em cima de melhoria, e a ideia é que isso continue, que a gente acelere ainda mais. A gente, agora em janeiro, a gente inaugura o nosso centro de inovação aqui no interior de São Paulo, então vai ter um espaço para receber essas empresas, trabalhar junto, fazer trabalho a 4 mãos. Então, acho que é só o começo, a gente está super empolgado, a gente vê várias oportunidades pela frente, e o meu recado final é, se alguém aí precisa de ajuda, quer desenvolver, precisa melhorar, conte com a ADM, porque a gente está pronto para ajudar. Combinado. Obrigada mesmo, viu, pessoal? Vocês continuem ouvindo os nossos podcasts, envie esse podcast para um amigo seu aí da indústria que está do seu lado, pensando em desenvolvimento, para o seu chefe. Quem sabe a gente consegue evoluir dentro desse mercado cada vez mais e construir marcas mais saudáveis, que é o nosso lema aqui. Beijo, obrigada, até a próxima.